Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula do Avante 2020. Nós vamos falar sobre nutrição enteral precoce e os desfechos clínicos na UTI pediátrica. Tanto que vocês veem que o título da aula está como uma pergunta, né? Então, será que ocorre mesmo? Quanto essa nutrição enteral precoce está associado a melhores desfechos clínicos? Vamos ver isso, né? Conforme o CFM recomenda, esses são meus conflitos de interesse, mas tudo que está no conteúdo desta aula é de minha responsabilidade e tudo baseado em literatura científica de robustez. Então, o que a gente tem que lembrar? Que a nutrição ideal da criança, não é muito fácil falar, muito difícil de chegar, ela tem que preencher todas as necessidades, sem faltas ou exageros, nas diversas faixas etárias e em todas as condições clínicas, inclusive com uma criança com uma doença grave internada numa UTI. Ela tem que ser como? Completa. O que a gente fala completa? Em relação à qualidade dos nutrientes, suficiente, principalmente de aporte proteico e energético, e equilibrada, balanceada em relação aos micronutrientes. Então, vocês veem, é muito simples eu falar isso, mas nós vamos ver que é muito difícil na prática isso acontecer. Quando eu vou assistir uma criança que internou na UTI pediátrica, a primeira coisa que eu preciso fazer é uma avaliação nutricional. Por quê? Porque isso vai depender toda a minha conduta de terapia nutricional para essa criança. E aí já esbarramos em como fazer essa avaliação nutricional. Porque se eu fizer um score nutricional, sempre vai dar o score grave, porque é uma criança que está gravemente doente. Então, os scores para as crianças internadas em UTI, ela já tem um valor limitado. Então, o que mais se está se preconizando? É fazer o índice de massa corpórea. Mas para isso eu tenho dois problemas. Qual? Preciso de um peso. Muitas vezes a criança não foi pesada pela gravidade e preciso de um comprimento adequado. E eu também não tenho isso. Então, superando isso, eu tenho equações onde eu meço comprimento de perna e, com isso, eu vou inferir a estatura, comprimento da criança e o peso nós podemos fazer por peso indireto, né? Se eu não tenho uma balança adequada, eu posso fazer por peso indireto, aonde eu vou, um adulto vai se pesar, depois vai pôr a criança no colo e vai se pesar e vai fazer essa conta de subtração e eu tenho esse peso indireto dessa criança. Né? E aí o que eu faço com isso? Eu calculo o Z-score, né? Aí depois eu vou num gráfico, que a gente utiliza o gráfico da Organização Mundial da Saúde, né, de 2006, e aí eu pelo Z-score do índice de massa corpórea, eu tenho o diagnóstico nutricional. -3, abaixo de -3, magreza acentuada. Entre -3 e -2, magreza. Entre -2 e -1, eutrofia. Entre +1 e +2, risco de sobrepeso. E +2, +3, sobrepeso. E acima de +3, obesidade. E o que acontece quando eu tenho lá a magreza, que é a definição mais atual, mas que é a nossa desnutrição. O que acontece com uma criança desnutrida? Todo o seu organismo sofre. O sistema cardiovascular, sistema circulatório, pele, músculo, sistema imunológico, principalmente, a gente sabe que existe um ciclo entre deficiência imunológica e desnutrição, infecção, e isso aumentando muito a morbimortalidade da criança. O sistema endócrino, então eu preciso de sistema endócrino funcionando adequadamente para essa criança vencer todas essas fases dessa recuperação nutricional. Sistema geniturinário e principalmente o digestório. E aí eu tenho um grande problema. Eu tenho um sistema digestório que já está ruim, e se essa criança ficar em jejum na UTI, vai ser muito pior ainda. Né? E o que eu tenho, então, de consequência dessa desnutrição? Um déficit de crescimento e desenvolvimento, aí pensando principalmente em cérebro, que o cérebro tem um rápido crescimento nos primeiros anos de vida, aumento do risco de complicações, eu vou ter alteração do quê? Da
microbiota intestinal, então o que nós chamamos da disbiose, eu tenho um aumento da microbiota agressora, e isso pode ter translocação bacteriana, ter infecção e causar aumento de morbimortalidade. E, claro, comprometimento de resultados clínicos e aumento do tempo de internação com aumento de custos hospitalares. E especificamente no trato digestório, o que essa desnutrição acarreta? Nós já vimos que vai acarretar a disbiose e o aumento do risco de translocação bacteriana. Mas, além disso, eu tenho diminuição da motilidade intestinal, diminuição da atividade de enzimas, por exemplo, lactase, disacaridases e lipases, menor secreção de ácido clorídrico, menor absorção de nutrientes, principalmente proteínas e gorduras, e atrofia das vilosidades intestinal, aumentando o risco da translocação bacteriana. Outro fato importante para a gente salientar nessa nossa conversa é a desnutrição intra-hospitalar em pediatria, que a maioria dos pediatras desconhece esse problema, né? E por que isso ocorre né, durante a internação da criança? Primeiro, por ausência de suporte nutricional, ou por uma terapia nutricional inadequada e ineficiente, uso inadequado dos recursos, e com isso eu aumento a incidência de complicações e aumento os custos da assistência hospitalar. E, especificamente, o que a gente tem quando a gente fala dessa desnutrição intra-hospitalar? O pior que pode acontecer é o jejum. Por exemplo, um jejum desnecessário, quando foi supervalorizada a gravidade do quadro da criança e por um receio que não tem fundamento na literatura, essa criança é deixada em jejum. Ou então, ainda falando do jejum, é o jejum para procedimentos. Está agendada a tomografia, aí cancela, e aí esquece de voltar à dieta, essa criança fica lá, às vezes 24 horas em jejum. Então isso é muito importante, a gente monitorar esse jejum para procedimento. E, obviamente, criança doente não come. Então, a própria doença da criança já está dando uma anorexia. Então, essa criança dentro da UTI, não é raro que ela precise o quê? De terapia nutricional, de um suporte nutricional para que ela receba, por exemplo, uma dieta enteral. Tem situações onde eu tenho perda de nutrientes, que são as enteropatias e as doenças inflamatórias intestinais. E as situações onde eu tenho maior consumo energético, sem sombra de dúvida, o grande exemplo disso são as cardiopatias congênitas, né? Aliás, é toda uma arte você nutrir uma criança com a cardiopatia congênita, você fazer a nutrição pré-cirurgia e a nutrição pós-cirurgia. Então, isso tudo é bastante, já existem vários protocolos para isso, onde a gente tem tudo isso muito bem orientado. Outro exemplo com maior consumo energético é câncer, a sepse e a fibrose cística. Então, vocês veem, né, que situação peculiar, por exemplo, de uma criança que internou na UTI, ela tem uma cardiopatia congênita, ela estava para ganhar peso, para ir para uma cirurgia com circulação extracorpórea, né, e faz uma infecção grave e interna na UTI. Né? Então, essa é uma situação clássica, onde eu vou ter que tomar muito cuidado, porque senão essa criança já tem uma desnutrição de base por causa da doença. E ainda ela pode piorar o estado nutricional se eu não der um suporte nutricional adequado durante essa internação. Quais são os objetivos da terapia nutricional em pediatria? Na realidade, com essa criança grave, não é para ela ganhar peso. Aliás, se ela ganhar peso, algo está errado. Ou ela não era grave o suficiente, ou ela tem edema, ou algo mais estranho está acontecendo. Então, meu objetivo principal é manter ou recuperar as melhores condições metabólicas e nutricional. O que é isso? É restaurar composição corpórea, mas que composição corpórea? A massa magra metabolicamente ativa. Então, é isso que a gente quer. Proteínas circulantes, né? Evitar
a degradação muscular, toda essa parte. Então, evitar. Às vezes é difícil, mas a gente tenta evitar. Então, na realidade, né, se eu consigo manter essa massa metabolicamente ativa estável durante o período de internação na UTI, está fantástico, porque com isso eu consegui, né, nutrir adequadamente essa criança, como nós vamos ver, né? A terapia nutricional enteral em pediatria é a primeira escolha. Cada vez mais é exceção você entrar na UTI pediátrica e ter crianças em nutrição parenteral. Isso são exceções. Na UTI neonatal, não. Aí tem várias crianças, principalmente os prematuros, de muito baixo peso, que recebem de rotina a nutrição parenteral. Mas em UTI pediátrica, né, é cada vez menor o número de crianças em nutrição parenteral. Então, a terapia de primeira escolha é a nutrição enteral. Por quê? Porque ela mantém a integridade e a função do trato gastrointestinal. Ela previne úlcera de estresse, ela previne resposta hipermetabólica a esse estresse, mantém a secreção de peptídeos, enzimas digestivas, IgA secretor e mucina, né, com ações específicas em relação à hidrólise de nutrientes, em relação à proteção da mucosa intestinal, como IgA secretor e a mucina. Previne a translocação, então ela previne complicações infecciosas oriundas do trato digestório e, obviamente, tem um menor custo. Atualmente é um método muito seguro, a terapia nutricional enteral, na faixa etária pediátrica. Normalmente, o que a gente usa? Tendo e estando na faixa etária, a gente prioriza leite humano ordenhado, né? Aí, dependendo da idade da criança, fórmulas ou dietas balanceadas, né? Sempre com bomba de infusão, com a indicação adequada da via de acesso. Tá? Depois a gente vai voltar a falar nisso, né? Então, lembrar que cada vez eu tenho sondas de melhor material, de longa permanência, então isso é muito bom. Então, essa escolha da sonda, esse sistema é muito importante, e o ideal é o sistema fechado. Sabemos que é mais caro, mas por que ele tem vantagens? Porque eu não tenho nenhuma manipulação, eu tenho facilidade de distribuição, eu não necessito de área de preparo, e ele, do ponto de vista microbiológico, é estéril, e do ponto de vista de quantidade de nutrientes, ele é adequado. Então, eu tenho controle microbiológico e bromatológico dessa dieta. Como que é a classificação das dietas enterais, né? Essa classificação é da ESPGHAN já de mais de 20 anos, né? Essas dietas são completas. O que quer dizer isso? Elas têm todos os nutrientes que a criança necessita e, dependendo do nutriente ser hidrolisado ou não, ela se chama polimérica ou oligomérica. O que quer dizer isso? Polimérica, eu tenho macronutrientes intactos. Normalmente as proteínas são purificadas, eu tenho a base láctea, com caseína e proteína do soro, e as não lácteas, né? Soja, ervilha, frango, arroz e assim por diante. As oligoméricas, as proteínas já sofrem algum grau de hidrólise, né? Então, tendo ainda moléculas intactas de proteína e peptídeos, são as parcialmente hidrolisadas. As semi-elementares, onde eu não tenho, né, nenhuma molécula intacta, né? Então por isso que elas são chamadas extensamente hidrolisadas, onde eu tenho peptídeos e aminoácidos, e as dietas elementares, onde eu só tenho aminoácidos, onde a hidrólise foi total. Como que é a composição dessas dietas, né? Então, obviamente, eu tenho que ter macro e micronutrientes, né? Dos macronutrientes, eu vou ter que ter proteínas, lipídios e carboidratos. Proteínas, como eu já falei, intactas e purificadas, e se forem hidrolizadas, parcialmente, extensamente e totalmente hidrolizadas. Em relação aos lipídios, seria muito parecido a uma dieta geral
para a faixa etária da criança. O que eu tenho lá? Tenho triglicerídeo de cadeia média, triglicerídeo de cadeia longa. Quais? Ácido graxo saturado, monoinsaturado, poliinsaturado, os LC-PUFA, cadeia ômega 3, ômega 6, tudo isso eu posso ter na minha dieta. Em termos de carboidratos, eu tenho como monossacarídeos e disacarídeos, e tenho também oligosacarídeos, né, que seriam as fibras solúveis. Em algumas dietas eu tenho também uma mescla de fibras solúveis e insolúveis. Em relação à densidade calórica, né, a gente chama de normocalórica, aquela que é 1 para 1, ou seja, em 100 ml eu tenho 100 quilocalorias. E a hipercalórica, 1 para 1,5. Em 100 ml eu tenho 150 quilocalorias. A dieta hipercalórica é para ser utilizada como primeira opção nessa nossa criança? Em hipótese nenhuma, porque eu estou com uma criança grave, onde eu vou ter que ter um cuidado em reiniciar uma nutrição para ela. Então, esse uso é individualizado, esse uso é posterior, eu até vou mostrar mais ou menos a hora que você pode pensar nessa dieta hipercalórica, e a gente sabe que, quando corretamente indicada, elas são seguras, elas são bem toleradas, óbvio, elas promovem maior aporte calórico, que é esse o objetivo dela, né? E com isso melhoram esse balanço energético e a maioria dos estudos não relata efeitos adversos importantes. O que a Espighan fala em relação a suporte nutricional? Quando essa criança estiver ingerindo menos do que 80% do que ela precisaria, eu já tenho indicação de um suplemento nutricional. Quando ela estiver ingerindo menos do que 60%, eu já tenho que fazer a terapia nutricional enteral, ou seja, em forma de gavagem, uma dieta balanceada e assim por diante. Dentro da UTI, nunca no início eu vou pensar em suplemento. Se eu for pensar, eu vou pensar direto numa dieta, porque eu estou com uma criança que está saindo do jejum. Ela internou grave, consegui fazer uma homeostase cardiocirculatória, respiratória, toda essa parte e tal, e aí eu vou reiniciar a dieta. Então, nessa hora, eu vou realmente utilizar uma terapia nutricional enteral, né? Então, é muito importante esse guideline, né, que foram feitas com associação de várias sociedades de nutrição. Quem coordenou esse guideline foi o professor Nelish Mehta, e eles pegaram o público-alvo de 1 mês a 18 anos, de no mínimo 2 a 3 dias dentro de uma UTI, a patologia podia ser clínica ou cirúrgica, e fizeram questões pré-definidas a respeito da terapia nutricional dessa criança. E aí essa resposta foi feita por experts em nutrição da criança grave e baseado em grau de evidência. Só para vocês terem uma ideia, mais de 2.000 publicações foram consultadas para fazer esse documento. Então, esse documento bem extenso e que fala muito bem, né, me dá muito bem a ideia de como nutrir do ponto de vista enteral, essa criança que está gravemente doente dentro de uma UTI neonatal, né? Então, a primeira opção para se nutrir, mesmo a criança grave, é a nutrição enteral, não é a parenteral, né? Uma outra coisa importante que esse documento fala é que a imunonutrição ainda não tem grau de evidência, ainda não recomendada em pediatria, diferente em adulto, onde eu já tenho grau de evidência. E aí foram respondidas perguntas, né? Então, essa primeira pergunta: qual o impacto da nutrição enteral precoce no desfecho da criança criticamente doente, né? Desnutrição, incluindo obesidade, está associada a quê? Ventilação mecânica prolongada, maior risco de infecções. Todo paciente dentro de UTI está sujeito a ter infecção. Se essa criança estiver em jejum, esse risco é muito maior.
Ventilação mecânica prolongada e infecção é igual a internação mais prolongada e aumento da mortalidade. Ou seja, eles concluíram que o início da terapia nutricional até 48 horas da admissão é um grau de evidência forte e essa criança precisa ser avaliada nutricionalmente à admissão, como eu já tinha comentado com vocês, e semanalmente. Por quê? Porque eu tenho que medir se a minha terapia nutricional está tendo o efeito desejado. Então, por isso que eu tenho que fazer também a avaliação nutricional seriada da criança. Outro problema que a gente tem na faixa etária pediátrica são recomendações nutricionais. O quanto dar dos nutrientes. Por quê? Porque as recomendações variam com a idade da criança. Vocês imaginem a recomendação nutricional de um prematuro de 600 gramas ou de um adolescente obeso de 150 quilos. São totalmente diferentes. Depende da reserva corpórea, e a reserva corpórea depende do quê? Do estado nutricional prévio, ou seja, se existe ou não um risco nutricional, além de depender da doença de base e do estado metabólico. E várias doenças nós sabemos que são hipermetabólicas. Então esse é o pior cenário que eu tenho. Uma criança com baixa idade, baixa reserva corpórea, já com algum grau de desnutrição e que tem uma doença, como por exemplo sepse, que é uma doença hipermetabólica, então se for cardiopata ainda é mais hipermetabólica, então esse, por exemplo, é o pior cenário. Então vamos falar um pouquinho sobre as recomendações nutricionais, né, que também é outro problema na faixa etária pediátrica. Quando a gente fala em recomendação nutricional, a gente foca muito energia e proteína, né, que são as recomendações básicas do que eu quero, e esse documento do Dr. Nelly Schmetter, ele também foca muito nisso, né? Holiday Siga, gente, é muito fácil de fazer, mas a gente não usa mais para uma criança dentro da UTI. A recomendação em termos de RDA de proteína, também a gente não utiliza mais. Então, o que a gente utiliza? Se vocês pegarem essa tabela maior, onde tem energia e proteína, eu tenho essa energia, essa faixa de intervalo que está de idade e a faixa de intervalo de energia, é o cálculo da equação de previsão de energia utilizada pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, essa é o que a gente utiliza, essa faixa, e proteína a gente utiliza até, no máximo, 2 com a criança mais estável. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, aqui está a recomendação de energia, né, do documento da Aspen, né? Então, a gente tem, na ausência de calorimetria indireta, que é o padrão ouro para eu mensurar a quantidade de energia que aquela criança precisa, a gente não tem calorimetria indireta aqui, e nos Estados Unidos também não existe isso de rotina dentro da UTI pediátrica. Então, a gente utiliza o quê? A equação da Organização Mundial da Saúde, que é a equação de Schofield, né? Sem correção do fator de estresse, ela está aí, a gente não precisa decorar isso, vocês que são expert nessa parte de mídia, de informática, tudo, isso facilmente você põe no Excel e você insere essa fórmula e você só põe o peso da criança, né? Puxa a idade da criança, mostra a fórmula, você põe o peso e tem já a quantidade de energia. Então, olha, e no documento está muito claro, não utilizar as equações de previsão de energia para a criança menor Holiday Siga, para a criança menor Harris-Bennett, não é para usar isso. E quanto que eu vou dar disso? O que eu vou achar na equação da ONU? Não, porque senão eu vou dar uma quantidade maior de energia do que ela precisa. Eu estou com uma criança que está gravemente doente, está numa fase de readaptação de todo o seu estado metabólico. Então, eu vou dar 2/3 dos requerimentos nutricionais calculado pela equação da Organização Mundial da Saúde e
Então, eu vou utilizar 2/3 em até 7 dias de internação. Não é que ela internou hoje, amanhã ela vai estar recebendo, e ela precisava de 100 quilocalorias, eu não vou dar 66 quilocalorias amanhã para ela, porque eu vou fazer o overfeeding. Então, não é assim, é com calma. Né? Por quê? Porque eu tenho isso aqui. No início, a fase aguda, no período inicial, tem um catabolismo importante. Depois, no período tardio da fase aguda, que vai até 7 dias, eu continuo ainda com catabolismo. Né? E depois que eu vou ter a fase tardia, onde eu tenho o anabolismo, a fase chamada tardia ou a fase crônica. Na realidade, é nesse período, após uma semana, que a nutrição tem que ter um papel mais importante. Aqui é um papel de impedir que haja um catabolismo endógeno. Vai ter, mas eu tenho que diminuir esse catabolismo endógeno. Outra coisa importante, aqui, esse gráfico aqui mostra também a mesma coisa. Se eu pegar e der enteral e parenteral, eu posso fazer overfeeding. Por isso, cada vez mais se questiona o uso desta parenteral precoce em pediatria. Em adulto já está totalmente questionado, já está, e em pediatria, né, a gente já está cada vez, né, não usando parenteral nos primeiros dias de internação, isso se estendendo até 1 semana de vida. O que é importante é eu dar a enteral o mais precoce possível. Lembra que no guideline da Aspen, em até 48 horas, eu tenho que dar algum volume de nutrição enteral para essa criança. E recomendação proteica, né? Tem um estudo importante que chama o PEPANIC, onde ele mostrou que nutrição parenteral precoce aumenta a mortalidade de crianças. Primeiro teve esse mesmo estudo em adultos, que é o EPANIC, que mostrou esse mesmo desfecho. Depois teve em crianças, né, recebendo nutrição parenteral precoce. Com nutrição enteral precoce, não existe nenhum estudo mostrando que a oferta proteica pode ter algum grau de dano. Mas o que a gente recomenda é que em até 1 semana, essa criança também deva receber 1,5 gramas quilo dia, né, de proteína. Se conseguir fazer isso em 72, 96 horas, está muito bom para essa criança. Né? Com isto, eu vou ter um balanço neutro levemente positivo, que é o que eu expliquei naqueles 2 slides anteriores, onde nessa fase aguda, onde eu tenho catabolismo, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o catabolismo, deixando essa criança no balanço neutro. Né? O balanço negativo implica em perda de massa muscular com piores desfechos. O excesso de proteína realmente aumenta a mortalidade, mas a evidência disso é em relação à nutrição parenteral. E não utilizar RDA como cálculo de proteína. Né? De 1,5 a 2 gramas quilo dia já está uma quantidade suficiente para essa criança. Né? Isso. Também, essa recomendação da ESPGHAN, né? Também mostrando a mesma coisa em crianças criticamente doentes, né? Considerar não introduzir nutrição parenteral na primeira semana de vida com um grau forte de evidência. Né? Isso tem o PEPANIC mostrando, tem a recomendação da nutrição enteral do Nelly Shimeta e tem agora, de 2018, essa publicação onde o Gudover, que é da ESPGHAN, ele fala também para ter muito cuidado com a nutrição parenteral, não com nutrição enteral. Então, em relação à nutrição enteral, como então que a gente fecha isso aqui para a nossa criança, né? O que é o ideal? É 24 a 48 horas após a admissão. Qual que é a meta? 2/3 das necessidades até 7 dias de vida.
E com isso, eu estou conseguindo, a partir de 7 dias, que eu já comece algum grau de balanço nitrogenado positivo e que ela saia desse estado de catabolismo. E em relação à posição da sonda, que eu já comentei com vocês, não existe, continua não tendo evidência se a posição gástrica ou pós-pilórica tem benefícios. Hoje a gente já sabe que mesmo essas crianças com alguma sedação leve, eu posso utilizar a sonda gástrica sem nenhum problema. A gente sabe que a posição pós-pilórica não evita a broncoaspiração. E a outra questão, intermitente ou contínua, sem evidência nenhuma. Quando eu vou dar pequenos volumes, tecnicamente é mais fácil eu fazer intermitente. Se eu vou dar um volume maior, posso até fazer contínua. Na prática, o que a gente faz, né? A gente faz a dieta em 1 hora, pausa de 2 horas. Então, eu estou fazendo intermitente a cada 3 horas. Isso, na prática, é mais ou menos o que a gente faz, porque a gente não tem evidência intermitente versus contínua. E, quase terminando a nossa conversa, outra coisa extremamente importante para a gente falar, né? E esse é um estudo um pouquinho mais antigo do Dr. Melish Mehta, né? Mas bastante interessante, né? Vocês veem, ele utilizou um grande número de UTIs pediátricas, né? E viu que praticamente só 1/3 tinha um protocolo de terapia nutricional. Isso é o que a gente vê muito dentro de uma UTI pediátrica, é não ter um protocolo nutricional adequado, né, para orientar quem está lá fazendo a admissão da criança. Então, isso é extremamente importante, que eu tenha esse protocolo de terapia nutricional. Então, o que a gente pode fechar, arrematar desta nossa conversa, né? A terapia nutricional enteral precoce em crianças doentes, ela é imprescindível para a recuperação da criança e para evitar a desnutrição intra-hospitalar. É importante que, se eu não tiver uma MTN pediátrica, eu tenha um pediatra nutrólogo dentro dessa MTN, porque senão o nutrólogo dessa MTN não tem familiaridade com terapia nutricional em crianças, né? E implantação de protocolos. Com isso, eu implemento o uso da terapia nutricional enteral, eu diminuo a prescrição da terapia nutricional parenteral, eu diminuo a morbimortalidade, com isso, tempo de internação e custo hospitalar. E o uso de dietas adequadas às necessidades individuais de cada criança, né? A gente precisa ter padronizações dentro de um hospital, mas eu não posso ser engessado de ter não poder fazer uma escolha. Então, por quê? Porque essas dietas, elas precisam ser individualizadas para essas crianças, porque eu tenho situações diferentes. O que eu chamo a atenção para vocês, então, para vocês pensarem, então, no final dessa nossa conversa, né? Então, o uso de fórmula de dieta adequada à idade e à necessidade nutricional individual do paciente, principalmente do ponto de vista calórico e proteico dessa necessidade nutricional. Segurança na administração e na manipulação da dieta. Uso de dietas industrializadas para garantir segurança microbiológica e dando destaque ao sistema fechado, apesar de ser mais caro. Lembrar de infusão contínua da dieta, pode ser alguma opção em termos de da criança não estar conseguindo reter a dieta, e sempre lembrar que a criança, se estabilizando, eu devo progredir o volume da dieta enteral, né? Então tenho aqueles pontos chaves na cabeça, né? Eu admiti a criança, 24, 48 horas, minha meta é começar a nutrição enteral nessa criança. E, com até 1 semana, chegar em 2/3 das necessidades. E com isso é uma regrinha prática que ajuda muito do ponto de vista de condução da terapia nutricional na criança gravemente doente. Muito obrigado.